Olá, olá, educador, ou outro transeunte do mundo da internet aí que resolveu colar aqui na live com a gente. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Rogério Marcondes. Para quem não me conhece, eu sou um artista, sou educador, vivo ali no mundo da sociologia também, dos estudos. Sou apaixonado pela educação, né? Sou caipira, sou do interior, vim aqui para a cidade de São Paulo. E há uns 12 anos aí eu comecei a desenvolver um trabalho muito legal aqui em São Paulo, muito massa, que me permite estar aqui conversando com vocês hoje, nessa postura de amigo, de trabalho mesmo, para a gente falar um pouco sobre essas benditas planilhas, né? Essas planilhas que tanto nos atormentam, né? É, Só para situar vocês, eu estou aqui com o computador na frente, então em alguns momentos eu vou estar mexendo aqui do lado. Também tenho aqui minha colinha de alguns assuntos que eu queria trazer para uma conversa com vocês. Se você está assistindo depois desse vídeo, manda sua mensagem, deixa seus comentários aí no YouTube depois para a gente continuar batendo essa conversa, esse papo, né? Continuar tendo essa conversa sobre essas benditas planilhas, né? É legal pensar aqui por que eu escolhi a Twitch para fazer, porque a Twitch ela é muito utilizada pelos jovens, principalmente relacionado a lives de jogos, né? Existem outros temas, mas principalmente sobre jogos, e é um espaço muito interessante para o educador começar a pensar como um campo de trabalho também. Não só no âmbito profissional, nesse lugar de fazer live, mas nesse âmbito profissional de entender o que essa ferramenta significa e como utilizá-la, enfim, no seu trabalho. Vamos seguindo então. Essa ideia é uma ideia teste, então a gente está testando, estamos vendo aqui o que rola juntos e vamos ver como é que flui dessa live. Peço já de antemão para vocês que sejam generosos, é a primeira live que eu estou fazendo, é a primeira vez que eu estou tendo esse contato direto com a internet. Tomara que não saiam memes daqui para educadores, ou saiam para viralizar, que é bom. E aí vamos pensar aqui então que esse primeiro encontro nosso aqui, ele não é só sobre planilhas, mas ele é sobre relação. Tá? Eu acho que relação é uma palavra muito importante para a gente entender um pouco disso que eu trouxe enquanto debate, para a gente conversar durante a live. Tá? Vamos lá então. Vamos começar com o nosso primeiro tópico. De onde vem esse ranço com as planilhas? Normalmente quando a gente chega nos nossos trabalhos, a gente tem aí recebendo dos céus pra gente, né? Planilhas. Recebemos verticalmente uma planilha, que muitas vezes a planilha a gente não sabe muito bem qual a finalidade dela, muitas vezes ela requer muitas informações, mas ela não tem nenhum tipo de desdobramento funcional, vamos pensar assim, é só algo que você preenche ali com informações e que existe uma dificuldade muito grande das gestões escolares de devolverem um feedback relacionado ao preenchimento da planilha, né? Normalmente é um comentário ou outro que falta algum dado, né? Mas o que não existe é uma formação pensando na utilização dessa planilha. Como é que a gente consegue fazer que essa planilha seja funcional no nosso dia a dia? É um pouco daí que vem o ranço, né? A gente tem essas questões, para que serve essa planilha, para quem é a planilha, e normalmente ela é atrelada para a gente como mais trabalho, né? Quanto mais planilhas, mais trabalhos, e aí algumas pessoas não se adequam tanto, principalmente à linguagem tecnológica, algo que precisa ser revisto, né? Porque temos caminhado muito aí para o avanço tecnológico, mas isso acaba sendo sempre um empecilho durante o ano letivo, o que não precisaria ser, tá? Como é que a gente muda e ressignifica esse processo internamente, pensando aí nessas primeiras questões
da planilha que nos afetam. A planilha está ligada ao fato de planejar. Planejar não é prever tudo. Você não está ali, no momento que você senta para fazer o preenchimento dessa planilha, você não pode dar conta do ano todo, ou do semestre, ou do trimestre, ou do bimestre, enfim. Você senta para você começar a calcular uma rota da qual você pretende percorrer com seus grupos. Né? Tem gente que tem mais de um grupo. Então, o ato de planejar, ele não é esse ato de prever tudo, mas ele está... Ali você está antevendo questões para que você próprio compreenda na hora de executar essa ação em loco, que seria basicamente na hora de você aplicar uma ação. Você precisa entender que essa planilha, começou a chover, me atrapalhou já. Você precisa entender que essa planilha, ela não é e não pode ser engessada. Se ela for algo que você bloqueie, inclusive a sua criatividade dentro do seu ofício, que seria enquanto educador, independente da linguagem que você da linguagem, do componente curricular, se ela te limita, ela te engessa e ela não permite essa criação, ela não está deixando com que você produza uma educação que faça sentido, que é essa educação do movimento. É importante que o educador olhe para o estudante, para os grupos, né, tanto para as individualidades, para os pares e para os coletivos, e entenda que o planejamento é o que precisa ser mobilizado, pensando nessas identidades, pensando nas comunidades onde vocês estão inseridos. Né? Você preencher uma planilha não é só você armazenar dados. Existem planilhas que o objetivo é o armazenamento de dados, mas mesmo assim você precisa ter outras considerações que fazem com que essa planilha traga algum sentido vivo para você durante a sua prática, tá? Então ela é um mapa que vai te dar um apoio para decidir, para tomar decisão durante o processo. Principalmente em escolas, a gente pensa ali educação infantil, anos iniciais, a gente tem todos os segmentos, na verdade. A gente joga muito com o fator que é um fator da inconstância, né? Muitas vezes acontecem algumas situações que nós somos obrigados a modificar o nosso planejamento. E se nós não estivermos atentos ao que nós planejamos, a gente começa a descambar toda essa jornada formativa que a gente propõe durante o ano, né? Uma boa planilha, então, pensando nisso, é aquela que ajuda o educador a pensar, a tomar decisão e a agir partindo daquilo que ele pensou, daquilo que ele criou ali enquanto base para uma estratégia pedagógica. Tá? O que vem antes da planilha? Antes da planilha existem vários fatores que precisam ser levados em consideração para a gente levantar informações, porque senão a planilha fica vazia de sentido, fica vazia de funcionalidade mesmo. Ela se torna apenas um papel, né? um armazenamento, um arquivo morto de dados que a gente coletou e a gente não sabe nem para que vai usar. Então a gente tem avaliação diagnóstica, autoavaliação, a gente tem pauta de observação, a gente tem escuta dos estudantes. Então, se a gente consegue levantar várias informações, a gente começa a pensar em como construir esses lugares de armazenamento de dados vivos, para que eles nos deem números e a gente consiga trabalhar a partir desses números vindos ali da própria realidade. Não só pensando em números em grandes quantidades, mas pensando em números que precisam ser transformados. A gente encara isso como indicadores de aprendizagem. Quantas provas e avaliações externas trabalham pensando em indicadores de aprendizagem e dentro das escolas, as escolas têm uma grande dificuldade de mobilizar o conhecimento do docente e da gestão para que se consiga um trabalho mais estratégico e específico
para resultados mais positivos. A planilha é uma dessas ferramentas que permite esse tipo de trabalho, tá? A gente pode pensar, então, como aliado ali, pensando nessa própria tecnologia, o próprio Google Forms. O Google Forms ele tem uma estética bem bonitinha para você levantar dados que ele automaticamente, porque o Google é automatizado, ele já produz a planilha com dados importantes. Eu tomei a liberdade, vou mostrar aqui para vocês, e eu fiz uma prática. E essa prática agora, a gente vai mexer aqui um pouco com um Forms. Eu fiz aqui um Forms, das benditas planilhas. Lembrando que o Google libera tudo isso gratuitamente pra gente, tá? E aí eu coloquei aqui algumas coisas muito simples. Por exemplo, nome do estudante. A gente tem aqui uma lista suspensa, né? Depois aqui a gente consegue nivelar esse estudante pensando habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais e habilidades de linguagem. Eu vou ali, publico, e aí eu consigo ter acesso, ó. Deixa eu abrir aqui uma guia. Consigo aqui ter acesso a uma sondagem das habilidades. Deixa eu conferir se a câmera está usando. Sim, não. Agora sim. Vamos lá. Eu venho aqui, partindo para a observação. Eu vou lá, o nome do estudante, seleciono, Valentina, vamos ver se habilidades cognitivas. Eu coloquei aqui uma escala pensando nela superar expectativas, atender expectativas, atende com dificuldade, muita dificuldade, não atende, ou então esse quesito não foi avaliado. Ainda tem alguns estudantes que a gente não consegue avaliar. Aqui pensando para educação infantil, tá, pessoal? Aí eu venho aqui, registrar, ela supera atenção e concentração, curiosidade, exploração do meio ambiente, resolução de problemas simples. Ela não consegue, ela tem muita dificuldade, mas ela tem uma memória visual que atende às expectativas. E noções iniciais de lógica também. Eu venho aqui habilidades socioemocionais. Atende com dificuldade, reconhecimento de emoções, empatia com relação ao outro com dificuldade, coopera com o trabalho em grupo. Dificuldade, desenvolvimento de autonomia. Ela tem muita autonomia, por isso ela tem essa dificuldade com os outros estudantes que são mais lentos, pouco. Então a gente tem aqui construção da identidade da autoestima, resolução de conflitos. Ela tem muita dificuldade. Habilidade de linguagem e assim por diante. Então você tem um material que se você desenvolve antes no momento de planejamento, você faz com que ele só receba informações. Então, ó, mas Rogério, não era só sobre planilhas? Isso aqui são os dados anteriores às planilhas. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Que eu preenchi mais um estudante para vocês terem noção. Esse é o Enzo, enviei. Aí eu volto lá para minha planilha, ó, tenho as respostas, mas eu já consigo, nesse link aqui, para planilhas, gerar essa outra planilha, que ela já me traz os resultados para que eu consiga fazer algum tipo de tabulação, né? Para eu não fazer uma tabulação rasa. O que seria uma tabulação rasa? Seria eu ter os dados e eu trabalhar em cima dos números, mas sem pensar como isso afeta a realidade, sem pensar como isso vai se desdobrar para o meu ofício de educador. Eu apenas me limito à resolução dos problemas. Ó, se você olhar aqui, ó, já tem gráficos gerados dessa turma, né? Esses gráficos eu também consigo gerar com base na própria planilha. Eu consigo selecionar quem são os estudantes que têm algum tipo de dificuldade, das quais eu preciso trabalhar para que ele acabe se desenvolvendo. Então a planilha, ela é esse lugar de movimento para a estratégia, para a tomada de decisão, tá?
Então eu perco menos tempo com tabulação, né? Mas perco um tempo de maior qualidade na observação do estudante e nas estratégias, que seria aquilo que vem depois da planilha, né? Vamos para o depois, deixa eu parar de compartilhar aqui. Depois da planilha, a gente precisa encarar esse dado como um dado que ele está contando para você alguma coisa, né? Não basta estar ali estático. Uma vez que ele te conta, a gente tem maior clareza para aí sim nós vincularmos o nosso poder pedagógico, né? Para que a gente consiga de fato se desdobrar nesses no que precisa e no que faz sentido para um processo educacional. A gente tem, então, depois da planilha, a produção desses gráficos, a gente consegue entender quais são as tendências, antecipar aquelas situações que explodem lá no final do ano, a gente consegue antecipar matematicamente, partindo desses dados levantados antes, de comparativos. A gente consegue saber onde esse estudante consegue chegar sem apoio ou com apoio, porque basicamente o que a planilha consegue nos fornecer são dados numéricos que são transformados para que a gente consiga pensá-los e aplicá-los, né, na realidade, pensando nas estratégias. Isso faz com que a gente tome melhores decisões, tá? Vamos para um outro tópico agora. Vamos pensar aqui a planilha na cultura da escola. Essa é uma grande questão, pessoal, porque a escola precisa entender que a planilha ela precisa ter um sentido que não só burocrático, né? Que não só uma prestação de contas, que não só um lugar onde você vai armazenar informações que vão ficar perdidas. O que é importante, se a sua escola utiliza modelos de planilha já fechados e já validados, é importante que em pares vocês conversem, depois chamem a gestão para conversar, para pensar em como essa planilha de fato pode ser estratégica e funcional. Não adianta só ela levantar dados, mas ela ser um grande parto para o educador, né? Uma grande dificuldade, pensando ali em horas que não é dentro da sala que a gente preenche essas planilhas. Se bem que automatizando através de formulários, numa pauta de observação, a gente consegue preencher dentro da sala, né? Durante a aula. Mas a planilha, além dela colocar a estratégia do educador para que ele produza, né, o seu ofício, o seu fazer educacional, ela também coloca a gestão e os professores e o corpo pedagógico para conversarem sobre processos internos, sobre demandas internas. Muitos processos precisam ser revistos, porque às vezes eles são só aquisição de informações que não vão para lugar nenhum. E isso não é funcional, esse tipo de prestação de contas, né? Ainda mais pensando que a gente consegue automatizar um monte de coisas, um monte de processos internos, pensando em IA, pensando em outros outros aplicativos que a gente consegue acessar, né, outras aplicações, para que não se torne uma burocracia burra e que fica somente ocupando espaço e ganhando algum tipo de armazenamento. Para quando alguém precisar ir acessar, isso não faz sentido nenhum. Né? Como que as coisas conseguem ser enxugadas e mais automatizadas? É interessante pensar que isso só faz tempo ser desperdiçado, né? E que normalmente esses espaços eles têm uma grande dificuldade devolutiva. Por isso que é importante que o professor também se coloque, que peça, né, essa devolutiva, mas não pedindo no sentido de por favor, me dê uma devolutiva, eu preciso saber como eu estou para andar o meu trabalho, mas pelo contrário, é uma devolutiva onde conseguimos tornar mais funcional o seu trabalho, porque é para isso que as coordenações existem, né? Para otimizar mais ainda o trabalho do professor, pensando em estratégias, né?
Então, gente, seguinte, esse é só um primeiro passo, né, de uma jornada que vai acontecer durante o ano. Durante o ano haverão outras lives falando sobre outros temas, mas esse primeiro passo dessas benditas planilhas, que eu fiz essa proposta para a gente virar nossa chavinha aí de pensar nessa burocracia estática e transformar ela num trabalho estratégico que produz movimento, ela é só esse primeiro passo do planejar para compreender, que é o ciclo 1 da nossa jornada formativa continuada. Jornada formativa não, jornada pedagógica continuada, que é uma proposta de acompanhamento e diálogo mesmo com professores para que a gente repense o nosso fazer educacional dentro dos espaços. Que, querendo ou não, essa figura desse bom educador, quando ele tem enraizado bem seus processos, ele tem uma segurança e ele pensa ali desde como planejar bem, como desenvolver um bom processo de aprendizagem, como avaliar bem pensando quem são esses indivíduos e comunicar esse processo para as comunidades, a gente encontra aí uma formulazinha muito interessante de trabalho, pensando que o trabalho na escola ele é vivo, né? E pensando que a gente precisa se apoiar em comunidades, em outras pessoas que também estão pensando os nossos fazeres pedagógicos, né? Então eu convido quem tem interesse, venha fazer parte, né, da JPC 2026, que é um processo muito legal, que também vai estar vinculado depois para escolas. Isso também é muito interessante para a gente pensar essa organização das sistemáticas de aprendizagem do docente dentro da escola, né? Isso é muito interessante também. Queria convidar vocês também, para finalizar, para fazer parte da nossa comunidade gratuita no Discord. É o Campo Pedagógico, que é um espaço de formação viva entre educadores. Lá a gente vem trocando algumas coisas para pensar o nosso fazer apoiado e suportado, né, por comunidades que também pensam a educação de uma maneira viva. É um espaço muito legal. Tá? Queria agradecer vocês, então, ó, se tá aí, curte, comenta, segue lá, dá um likezinho pro vídeo, que aí vem... Eita! Que aí vem outras propostas aí durante o ano também, pra gente aprender mais e Eita! Só um pouquinho, pessoal, já termina. E a gente pensar aí a escola, né? E o fazer docente e como isso produz afetos interessantes que possam chamar de aprendizagem, né? E aí eu anotei uma frasezinha aqui na minha colinha para terminar essa live de vocês aqui. Essa frasezinha é o seguinte, ela fala assim, ó. Se planejar tem sido pesado, talvez não seja por excesso de trabalho, talvez porque falte uma ferramenta que faça sentido. Pense nisso e vamos nos encontrar aí durante o ano. Até mais!